Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 5/7 de 2012, 5 de julho de 2012. Bom, gente, nós tivemos feriado no mercado americano no dia de ontem, então foi um dia absolutamente enrolado, absolutamente parado. Praticamente não tivemos movimentação, foi aí, conforme previsto, um dos menores volumes do ano, tá? Aqui no nosso mercado. E como eu disse, pouquíssimas negociações, tá? Poucas oportunidades, mercado parado aí a maior parte do dia, mas tudo isso mais ou menos dentro do previsto, dentro daquilo que a gente imaginava que fosse acontecer, tá? Para o dia de hoje, então a gente tem que voltar lá na terça-feira para tentar encontrar alguma movimentação, para tentar encontrar alguma lógica para o que estava acontecendo. Tá? Então, acho que é essa a ideia. Não vamos tomar como padrão aí a movimentação de ontem, porque, como eu disse, tivemos efetivamente um dia de paradeira geral, de consolidação, de enrolação, de volume baixo, etc, etc, etc. Tá? Então vamos às análises. Estamos visualizando então o Ibovespa diário. Como eu disse, nós tivemos ontem perdão, um pregão com pouquíssima movimentação. Trabalhamos basicamente o dia todo dentro dos limites do dia anterior, certo? Então, volume foi um dos menores do ano, como eu já havia dito. E para o pregão de hoje, então, a gente de novo tem aquela dúvida, aquela indefinição com relação ao que a gente vai fazer, com relação ao rumo que o mercado vai tomar. A gente pode dizer que rompendo aqui 56.322, tem uma pequena resistência aqui na região dos 56.678, e o próximo objetivo é lá na região dos 57.611, tá? Que seria o rompimento da linha média deste movimento que a gente está tentando montar, que é uma falha de fundo, tá? Então, vocês podem observar aqui, existe a possibilidade disso acontecer, tá certo? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Pode ser um movimento bacana, pode ser um movimento interessante. E como eu disse, rompendo aqui 56.322, objetivo em 56.678, depois lá na região dos 57.611 pontos, que seria a montagem do pivô de alta, seria o rompimento da linha média, enfim. Aí o próximo alvo, a gente poderia dizer que seria aqui nessa região de 60 mil pontos, 62 mil pontos, alguma coisa mais ou menos nessa região aqui, tá? Então seria bem interessante se a gente viesse buscar aqui esses 57.611. Se a gente não conseguir buscar isso aqui, se a gente não conseguir romper, a gente continua dentro da consolidação e o mercado deve continuar enrolado por mais um tempo, tá? Bom, nós temos mercado americano, índice Dow Jones, trabalhando também numa alta forte aí nos últimos pregões. Tivemos aí um pregão muito forte com 2,2, montando pivô de alta em cima das médias do diário. Então, realmente muito bacana. Na terça-feira, nós tivemos aí uma leve alta de 0,56, lá terminou antes do pregão, enfim. E para hoje, rompendo aqui 12.946, a gente passa a ter alvo aqui na região de 13.055 pontos. E daí, rompendo isso aqui lá na região dos 13.300 pontos, que é a máxima do ano, lá 3.338,66, tá? Nós temos de notícias sendo divulgadas no dia de hoje. Já foi às 8 horas MBA Mortgage Applications, que é o número de solicitações de empréstimos hipotecários. Às 9h15 foi divulgado o ADP Employment, que é a variação do número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos. Às 9h30 agora foi divulgado o Initial Jobless Claims, que é pedido de auxílio-desemprego. Às 11 horas, a ISM Services, que é um termômetro do setor de serviço dos Estados Unidos. E às 11h30 nós temos divulgação dos estoques de petróleo, que é sempre uma das notícias mais importantes aí da semana, tá? Vamos iniciar então com as recomendações de compra. Iniciando com BTOW3, B2W Varejo. Então está aqui a BTOW3. Nós temos mais um dia de alta para ela ontem, mais um dia de alta forte. Fechou aí com 4,5% de alta. Fechou bem na máxima do dia praticamente. O volume foi
acima do que ela vinha fazendo aí nas últimas semanas, ainda abaixo da média, mas já foi acima do que ela vinha fazendo nas últimas semanas. Tá? Rompendo aqui esses 6,94, vamos arredondar isso para R$ 7, certo? Então, rompendo aqui agora esses R$ 7, ela pode ter objetivo até aqui na região ainda dos 7,49. Tá? Então, esta é a BTOW3, a B2W Varejo. Rompendo aqui, então, esses R$ 7, ela pode ficar interessante com algo aqui na região dos 7,49. Temos também a BVMF3, a BMF Bovespa, também trabalhando com um candle de alta forte no pregão de ontem, fechou aqui aí com 1,5% de alta, apesar do volume baixo, que foi geral aí no dia, né? Rompendo aqui esses 11,30, ela pode continuar desenvolvendo, aí já teríamos objetivo aqui nesta região dos 11,67, e daí por diante até a gente pensar lá na região dos R$ 12, 11,92, alguma coisa parecida com isso. Só a gente tem que cuidar que o ativo está muito esticado aqui na região, no gráfico de 60 minutos, tá? Então já está precisando urgente de uma correção. Inclusive deu um sinal de correção no último candle do gráfico de 60 minutos no dia de ontem, e ele pode sofrer essa correção. Tá? O alvo da correção seria algo na região dos 10,80. Então fiquem de olho, esperem primeiro uma correção, para depois tentar fazer uma entrada mais consistente. Tomem cuidado com esse ativo na abertura, porque como ele já esticou demais, nós tivemos aí 3,3 num dia, 4,3 no outro e mais 1,5. Então a gente está falando aí em 9, quase 10, mais de 10% de alta em 3 pregões. Com certeza precisa de uma correção e urgente, né? Nós temos, além da BMF Bovespa, nós temos a Suzano, a SUS B5, ela está dando um sinal de correção, o ativo está muito afastado aqui em relação às médias do semanal, então pode ficar interessante. Rompendo aqui esses 4,16, ela fica bonita, passa a ter objetivo aqui primeiramente na região dos 4,33, que é a região das médias móveis. Tá? Então só até aqui já tem um alvo interessante. Acho que já pode ficar legal aí também a Suzano, a SUS B5. Tá? Além da Suzano, nós temos também aqui a Cosan CSAN3. Então está aqui a Cosan, rompendo aqui esses 31 e 38, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 31,96, R$32. Tá? Então interessante aí também a Cosan, se romper esses 31,96, tomem cuidado com a alta volatilidade do ativo, o volume está abaixo da média, mas se ela romper aqui esses 31, 38, ela pode ficar bonita. Tentar buscar esse pivô aqui na região dos R$32. Tá? Além da Cosan, nós temos também a MMX M3, também já demonstrando força novamente, recuperou praticamente toda a queda, ou melhor, recuperou toda a queda que ela teve aqui na semana passada, e rompendo aqui esses 6,68, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 7,14. Tá? Então pode ser interessante aí também a MMX M3, se romper esse 6,68, tem algo lá nos 7,14. Tá? Então está interessante. Tomem cuidado, o ativo já está um pouco esticado também, já está precisando de uma correção também, lá, talvez lá nos 60 minutos. Vocês veem que ela vem de nova mínima, já tentou cair ontem, não conseguiu, então tomem cuidado que o ativo está precisando também de uma correção. Está demonstrando força por enquanto, é fato, mas ela vem de vários dias de alta consecutiva, já está na hora dela corrigir um pouquinho também. Tá? Temos a Braskem demonstrando bastante força no dia de ontem, apesar do volume baixíssimo, mas se romper esses 13,60 na Braskem, ela fica interessante, passa a ter alvo aqui na região dos R$14. Tá? O código dela então é BRKM5, a Braskem, rompendo aqui esses 13,60, passa a ter alvo lá nos R$14. Essas eram as recomendações de compra do dia. Vamos então às vendas, iniciando com JBSS3. O volume dela está bem baixo, muito abaixo da média. Ela acabou deixando um grande invertido aqui. Perdendo aqui esses 6,19, ela pode ficar interessante como objetivo aqui na região dos 5,58. Depois tem alvo aqui na região dos 5,37. Tá? Então, apesar de estar dentro de uma zona de consolidação, ela pode ficar interessante ainda se perder esses 6,19. Tá?
Além da JBS, nós temos a Brasil Foods, BRFS3. Também é interessante aí se perder essa mínima, que é o 29,61. O ativo está testando a mínima do ano, pode continuar cedendo aí. E eu acho que vale a pena acompanhar, como eu disse, se perder esses 29,61, ela pode continuar desenvolvendo, tá? Essas eram as recomendações do dia, então, para vocês. Vamos dar uma olhadinha lá no contrato, nos contratos da DMF, iniciando com o contrato de café arábica ICFU12, vencimento em setembro de 2012. Nós temos aqui o contrato sinalizando aqui uma possível correção. Se perdesse 225,50, pode ficar interessante com o objetivo aqui na região do 205,70. Tá? Então, este é o contrato de café arábica com vencimento em setembro. E nós temos aí, como eu disse, o código ICFU12. Tá? Além do contrato de café, nós temos também o contrato de milho CCNU12, com vencimento em setembro. O milho está literalmente bombando, tivemos 3,3 de alta, já temos mais 1,75. A gente acumula na semana 8,8% de alta no contrato de milho, então está realmente bombando. Ele vem aqui, deixa eu voltar para o semanal, ele vem aqui de uma semana com 4,3 e outra com 8,8. Então a gente está falando aí em praticamente 14%, 13% de alta aí em 2 semanas. Tá? Então também o contrato já está muito esticado, estava todo enrolado aqui, abaixo das médias, todo enroscado, e de repente simplesmente estoura para cima. Agora tem que esperar uma correção para a gente poder conseguir algum movimento mais consistente nele. Tá? Nós temos, aí além do contrato de milho, vou colocar para vocês aqui. Agora sim. Nós temos aqui, além do contrato de milho, nós temos o contrato de boi gordo BGI V12, com vencimento em outubro. O boi continua bastante volátil, com movimentos muito pequenos, de 0,5, 0,2, 0,3. Não está valendo a pena operar. Recomendamos ficar de fora. E temos finalmente aqui o contrato de mini dólar WDO futuro, WDO Q12, com vencimento em agosto. O dólar também voltou para a enrolação, voltou para a consolidação, não rompeu máximas, não rompeu mínimas. A gente recomenda que vocês fiquem de fora desse contrato até conseguir entradas mais seguras. Tá? Finalizando aí com o mini índice, o WIN Q12, WIN Q12. Nós temos aqui o mini trabalhando com um candle já de alta volatilidade na abertura. Temos aí uma alta de 0,51%. Já rompemos a máxima em relação a ontem, devolvemos praticamente todo o movimento, tá? Então bastante complicado aí o movimento do nosso mini índice neste começo. Acho que pode acabar enrolando um pouco também nesse início, mas a perspectiva, pelo menos inicialmente, é de uma leve alta. Tá? Nós temos o pessoal pedindo lá no chat a CSN, nosso amigo Carlos Fernando. Então vamos ver lá a CSN A3. Então está aqui, Carlos, a CSN. A gente deixou de fora a CSN do relatório pelo seguinte. Observa que ela já vem de uma alta aí de, só na semana, ela já está com uma alta de 9%, 9,3%. Tá? Então é uma alta muito forte. O ativo não testou fundo ainda. E ela deve corrigir em breve, está precisando de uma correção. Se você observar, aí nos 60 minutos ela vem de muitos dias já sem correção e está precisando que isso aconteça então. Tá? Então, nos 15 minutos ela corrigiu ontem no fim do pregão. O movimento já foi relativamente pequeno ontem ao longo do dia, foi só abertura forte. Então a gente está esperando esse papel corrigir um pouco para conseguir uma entrada. Em termos de day trade, ela deve corrigir, então a gente pode ter uma oportunidade vendida, oficialmente perdendo a mínima do dia anterior, 11,86. Quem trabalha com day trade avançado, quem já fez o curso de day trade avançado, pode já ficar de olho nas técnicas que a gente utiliza para reversão, que a gente ensina lá no curso do avançado. Tá? Então pode também ser interessante em função disso aí. Mas para compra a gente já acha um pouco perigoso, ela já está deixando aqui sombras na ponta dos candles aqui, já está sinalizando que ela precisa de uma correção. Isso pode não acontecer hoje, mas não temos dúvidas de que vai acontecer, tá certo?
Então é isso aí, gente. É isso que a gente está enxergando para vocês aí para o dia. Vamos encerrando então o nosso relatório. A gente está. Gostaria de lembrar vocês que a partir da semana que vem eu vou estar de férias, vou tirar aí alguns dias de folga, devo voltar lá pelo dia 18 ou 19, alguma coisa nesse sentido, então vou tirar aí alguns dias, uns 10, 12 dias. E neste período a gente vai ter call de abertura normalmente, tá? Então, nosso amigo Dárcio, nosso amigo, nosso moderador, nosso professor Dárcio, ele vai assumir aí os calls de abertura nesta minha ausência, que deve durar de segunda-feira, agora, segunda é feriado, que nós pregamos, então de terça-feira até lá o dia 18 ou 19, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, repetindo, estarei de férias nesse período, mas aula normal, pregão normal, nossa equipe de professores vai continuar o trabalho aí. E, inclusive, o call de abertura com o professor Dárcio, que vai assumir o meu lugar aí nessa abertura com vocês ao longo dessas minhas férias, tá certo? Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos, um excelente pregão, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais. Até amanhã, pontualmente, 9h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.